Bom dia, será que eu vou fazer o meu estudo sozinha hoje? Eu com o meu Senhor, com o meu Deus. Vou esperar só mais um minutinho. E se ninguém entrar, eu já vou. Já vou começar. Só um minutinho. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz. Tudo bem com vocês? Já tava quase. Bom dia, irmã Andréia, paz, tudo bem? Nós vamos continuar o nosso estudo. E boa noite, Rê, seja bem-vinda. Bom dia. Ai, Gê, boa noite. Ô, Gê, talvez eu precise sair, viu? Tá bom. Que a gente tá esperando a resposta do culto e aí talvez eu precise sair, tá bom? Eu vou estar ouvindo até a hora que não, tá bom? Tranquilo, Rê. Deus abençoe. Amém. Leve nossos sentimentos lá para a família do irmão, tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Que Deus dê graça aí para suportar todas essas notícias, né, que tem vindo. Sim. Misericórdia, Jesus. E eu tava vendo aqui, apareceu para mim no meu Instagram o carnaval desse ano aqui no Brasil. Gente, só a misericórdia de Deus. Não sei se vocês estão vendo, mas vai ser um culto aberto a Satanás. Meu Deus do céu, nós temos que começar a interceder e clamar pela misericórdia de Deus, porque tá escancarado. Eles estão tendo, assim, prazer de falar e tem até incorporação, né? Nos ensaios já estava tendo incorporação das entidades. Imagina na avenida. Meu Deus do céu, eu não sei aonde a corrupção do homem até onde pode ir. Como as pessoas estão cegas, misericórdia, minhas irmãs, nós precisamos interceder, nós precisamos orar. Alguém viu alguma propaganda dessa? Apareceu para vocês que tá aí no Japão? Alguém viu? Nia, você chegou a ver alguma coisa? Rê, Adri. Ó, a Regina falou que não viu. Eu não vi nada. Eu vou mandar para vocês aqui depois, para vocês dar uma olhada. Meu Deus do céu, coisa horrível. A pessoa dando entrevista falando que ele representa a entidade de Pombagira. Nossa, mas horrível, 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 horrível. Meu Deus, só a misericórdia e a graça do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso povo. Vamos aumentar a nossa intercessão, minhas irmãs, em nome de Jesus. E outra, depois eu vou postar aqui para vocês darem uma olhada. A Adri escreveu: paz, bom dia, eu estou com problema no meu celular, estou tentando entrar aqui, desculpa. Como aqui não fala muito de carnaval, nem aparece nas mídias. Graça e paz, irmã Luz. Sim, eu vou colocar depois aqui a postagem para vocês dar uma olhada. E, meu Deus do céu, eu levei um susto, na verdade. E falei, já comecei a orar pedindo a intervenção do Senhor. E outra coisa, eu tenho boas notícias sobre os meus estudos de libertação. Eu cheguei, graças a Deus, o Espírito Santo me trouxe um discernimento porque eu sempre tive um pouco de um pouco de resistência a esse assunto, porque eu creio que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para quebrar todas as maldições, para quebrar tudo e não precisa de mais nada. Porém, eu comecei a ler aquele livro que eu falei para vocês, né, sobre
sobre bênção ou maldição, você escolhe, né, do Derek Prince. E aquele livro, ele me trouxe um despertar, ele me trouxe um despertar para esse assunto. E eu falei, eu quero estudar com mais profundidade. E eu fui estudar com mais profundidade e eu cheguei à conclusão, até agora, de que o meu conceito sobre Cristo está corretíssimo, que Cristo, ele liberta, ele quebra tudo, todas as maldições. Ah, não há nem nada que precise ser feito, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Isso tem que ficar bem claro, né, na nossa mente, porque senão começa-se uma idolatria. Mas uma coisa que eu observei, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é o versículo que o apóstolo Paulo fala, que nós somos salvos, que nenhuma condenação mais há, que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Porém, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito profundo, que é sobre nós continuarmos desenvolvendo a nossa salvação. E quando o Espírito Santo me trouxe esse versículo, foi que encaixou aonde entra o processo de libertação. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus não, imagina que eu e você vive como escravo de um pecado, e não consegue se libertar desse pecado. A gente faz jejum, a gente faz oração, a gente faz muitas coisas, não consegue se libertar do pecado. Sempre tem uma opressão maligna ali a respeito desse pecado. E às vezes esse pecado, ele começa a se repetir. Ele começa a se repetir em gerações. Por exemplo, ele começa a repetir na vida dos filhos, ele começa a repetir na vida dos parentes, da família. Então, é como se fosse uma escravidão, sendo que Jesus já nos libertou dessa escravidão, mas o comportamento ainda continua. Dá para entender? É como se fosse um escravo que vivesse anos durante uma escravidão, e aí esse escravo, ele é liberto, mas ele é liberto, mas ele continua se comportando como escravo. Então, o que é necessário é trazer a renovação da mente, como a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam renovados através da transformação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse suposto escravo, ele precisa ter uma mente renovada através da palavra, das declarações da palavra, para que realmente essa pessoa seja liberta e mude o comportamento. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei, que veio até o discernimento, até a minha mente, e houve paz no meu coração. Eu sei que esse assunto é um assunto muito delicado, que nós precisamos ter muito o direcionamento do Espírito Santo, porque senão a gente anula o sacrifício de Jesus, e isso é um pecado grave, é uma idolatria. Nós precisamos de ter a consciência de que nós somos libertas de tudo, porém a nossa mente precisa ser renovada. Tá ficando claro para vocês essa explicação, esse entendimento? Alguém já tinha esse entendimento sobre libertação? Ou não? Até a Larissa, ela fez um comentário lá no nosso grupo de intercessoras sobre o que ela já conseguiu ler do livro. Depois eu vou dar uma olhada lá, viu, Larissa? Mas esse foi o entendimento que eu tive sobre esse assunto de libertação. Tanto é que eu fiz um resuminho aqui, até postei aqui no nosso grupo, e eu vou explicar como que é que eu organizei a minha oração para a quebra de supostas maldições hereditárias na minha família, na minha casa. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? Paz, irmã Cleide, que bom ver você aqui, minha irmã. Eu vou
Vou pedir para você só clicar na sua telinha e desligar o seu microfone. Ou você quer falar alguma coisa? Amém, obrigada. Então, eu tenho alguns comentários aqui. A Nia escreveu: eu sempre pensei que após o batismo nas águas, toda quebra de maldição seria quebrada. Sim, Nia. E na verdade, é quebrada todas as maldições. Mas vocês entenderam o conceito que eu trouxe sobre ter vivido como escravo muito tempo e o comportamento continua. Na verdade, essa libertação é uma consciência apenas para nós. Não é a anulação do sacrifício de Cristo, não é a anulação do batismo, não é a anulação de nada. É apenas uma renovação de mente para nós. Exatamente, Larissa. Esse comportamento ele vai sendo liberto através da santificação através da limpeza pela palavra, que a palavra de Deus nos traz. É exatamente essa linha. A Lucimar escreveu: já sim, G, eu entendo que no sacrifício da cruz tudo é quebrado, mas precisamos de decisões e mudanças. É exatamente essa linha que nós vamos seguir sobre o processo de libertação. Então, olha só, quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo muitas coisas e muitos comportamentos. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, só para que vocês possam entender a minha analogia e a gente chegar num consenso para que os nossos estudos possam continuar. E vocês podem colocar aqui o que vocês pensam, o entendimento de vocês, porque isso tudo acrescenta para a gente chegar a um estudo muito mais profundo sobre isso, tá? Nós já vamos entrar aqui na continuação do Gênesis 6, capítulo 12, Gênesis capítulo 6, versículo 12, mas antes eu quero ler para vocês aqui rapidamente, né? Ó, o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para quebrar toda maldição. Isso precisa estar claro na nossa mente. Ele foi suficiente, ele é suficiente e não há nada que possa ser feito para que haja quebra de maldição além do sacrifício de Jesus. É o sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado, de toda maldição. Essa é a nossa marca. Então, mas o apóstolo Paulo ele vai falar sobre nós desenvolvermos a nossa salvação. Então, o que nós precisamos é nos libertar da maldição daquele pecado. E justamente aqueles pecados que Deus fala que visita, né? Visita até a terceira e quarta geração. Então, nós precisamos observar, analisar algumas coisas que a Bíblia ensina sobre isso e alguns comportamentos familiares, para que a gente faça a oração e a renúncia no mundo espiritual. Então, eu estou entendendo dessa forma. Então, a Bíblia, sobre quebra de maldição, a Bíblia ela vai ensinar que certas práticas e pecados trazem consequências espirituais sobre indivíduos e sobre família. No entanto, em Cristo, toda maldição é quebrada por meio do arrependimento, da confissão e da renúncia. É assim que funciona, não é? Quando a gente detecta o pecado, a gente se arrepende, há a confissão e dentro da confissão, a Bíblia promete que há a purificação e a renúncia, ou seja, eu não vou mais aceitar isso na minha vida, eu renuncio esse pecado, eu não, Senhor, me liberta totalmente desse pecado, perdoa, né, me perdoa e perdoa também os meus ancestrais, as pessoas que fizeram isso antes de mim. Então, essa é a questão. Aí, o primeiro ponto, que tem o versículo bíblico aqui, é a feitiçaria e idolatria. Tem o respaldo do versículo bíblico. E aqui, eu coloquei as consequências da prática disso. Então, qual que são as consequências que vêm sobre a nossa vida e a nossa família? Olha só, é opressão demoníaca e bloqueios espirituais, é confusão mental e sonhos perturbadores, e é uma vida marcada por medo, por angústia e por perseguições.
Aí, o que que eu analisei a partir desse pequeno estudo aqui? Analisei se existem isso dentro da minha vida, dentro da vida da minha família, dentro da vida dos meus familiares. E aí, como eu fui detectando algumas coisas, eu fui elaborando as minhas orações, tá certo? Ó, coloquei aqui até a oração. Aí depois, o ponto 2 aqui é sobre derramamento de sangue inocente, né? Sobre alguém na nossa família que já matou alguém, sobre alguém que na nossa família que já cometeu aborto, sobre violência. E aí, quais as consequências que isso traz? Olha só, uma espiral de violência na família. Às vezes tem família que é violenta, que briga uns com os outros, que até matam uns aos outros, vem muitas doenças e enfermidades sem explicação, vem sensação constante de culpa e de acusação. Detectou isso? Faz essa oração, entendeu? Então, é nesse sentido, tá certo? Eu só tô dando esse spoiler aqui, né? Por exemplo, o ponto 3 é sobre imoralidade sexual, sobre adultério, prostituição, homossexualidade, pornografia. Às vezes na nossa família tem, né, traições, né? Marido que sempre trai a mulher, mulher que sempre trai marido, prostituição, filhos que se relacionam antes do casamento, prostituindo o seu corpo, homossexualidade, pornografia. Então, tudo isso, né? Foram pontos que eu tirei aqui dos meus estudos e compartilhei aqui com você. E eu quero que você faça isso com muito cuidado, com direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha discernir para você aquilo que você precisa, né, realmente entender da parte do Senhor. Olha, o ponto 5 fala sobre a rejeição da palavra de Deus. Quantas vezes, né, eu mesma presenciava meu pai rejeitando a palavra de Deus, né? Então, eu fiz essa oração e assim, e graças a Deus, hoje meu pai, ele já fala muito de Deus, ele é uma pessoa de Deus, mas eu já vi ele isso, rejeitando, né? Então, quando até antes na minha conversão, ele falava, meu pai falava assim, eu sou Deus, não existe Deus, eu sou Deus, olha só. Então, assim, eu fiz essa oração quebrando, né, tudo isso. Por quê? Porque a consequência dessa rejeição à palavra é a dureza de coração para ouvir a voz de Deus, é a falta de direção espiritual, estagnação na vida cristã. Então, eu quero continuar fazendo essas orações e Deus há de abençoar a minha família, né? A minha vida, a minha família. Então, fez algum sentido para você isso? Faz algum sentido? Você tem interesse por estudar esse assunto? Como que isso está entrando aí no seu coração? O que você entende por isso? Fez algum sentido para você lendo essa eu vou até a minha irmã de oração já me chamou no privado e já falou: Gê, eu quero um tempo com você para conversar sobre isso. E eu acredito que vai vir muita coisa boa aí. Então, vou marcar aqui, né, para você analisar, para você analisar sobre esse assunto, tá certo? Se você não tem interesse, não tem problema. Aqui a gente vai continuar estudando a Bíblia no Clube da Bíblia. Eu só tô compartilhando um novo estudo que eu estou abrindo para minha mente, para o meu coração, e que vai ser um conteúdo bem especial, né? Que ele não vai ser aberto aqui no Clube da Bíblia. Ele vai ser um estudo que vai ser mais privado, né? E que eu vou colocar na nossa comunidade, né? Na nossa comunidade que a gente tá fazendo para poder estudar a palavra de Deus e para quem quer aprender com mais profundidade a palavra, tá bom? Aqui nós vamos continuar nesse grupo do Clube da Bíblia, nós vamos continuar estudando a palavra versículo por versículo, tá certo? E eu vou compartilhando esses spoilerzinhos com vocês e vou colocando aqui, né? E se houver interesse, eu vou falando mais a respeito. Mas se não houver interesse, por isso que eu preciso do comentário de vocês. O que vocês acharam desse spoilerzinho que eu dei aqui? O que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Vocês observaram alguma coisa?
detectar alguma coisa na família, no comportamento de vocês, escreve aqui para mim, compartilha aqui para mim, para que nós possamos entrar aqui já no nosso estudo. Ficou claro ou não ficou claro? Porque às vezes a minha comunicação, por ser também um estudo novo, algo que eu estou aprendendo, também a comunicação pode não ter ficado muito clara. E você também pode escrever, Angelita, eu não entendi essa parte muito bem. E você também, não entendendo, vai me ajudar a conceituar isso com mais profundidade. Amém? Escrevam aqui para mim. Fez sentido para você? André escreveu, sim, para mim faz sim sentido. Ó, então já teve uma identificação, já teve aí algo que vocês podem orar. Vocês chegaram a ver a minha oração essa madrugada que eu postei aqui, no clube? Quem que ouviu, foi até uma oração um pouco mais longa, que eu fiz mesmo, bem intencional. Eu vou marcar ela aqui também para que depois você possa ouvir e ver se faz sentido para você, tá bom? A irmã Lúcia falou, eu achei muito bom, veio à tona, minha família já teve muitas agressões, separação. Olha só, irmã Lúcia, então você vai ser o instrumento de Deus, né, para estar quebrando, né, no mundo espiritual, esses pecados geracionais, né? Está aí o versículo, leia o versículo, peça ao Espírito Santo me revela, Espírito Santo me direciona, e estejam totalmente dependentes do Espírito Santo, tá bom? Isso é importantíssimo, ter esses dois conceitos, que o sacrifício de Cristo quebrou toda a maldição, porém, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir, né, a quebrar todo tipo de comportamento, no mundo espiritual, a quebrar toda a maldição hereditária, né, que porventura, ou nós, ou os nossos ancestrais fizeram, e que isso traz, né, a visitação do juízo de Deus até a 4ª geração. Então, nós precisamos estar atentas sobre isso. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus que falou na palavra dele, né? E se Deus falou, se Deus deixou registrado, é porque nós precisamos buscar entendimento, nós precisamos buscar discernimento do Espírito, aonde se aplica isso e não anula o sacrifício de Cristo. Amém? Então isso precisa estar bem claro, né, no nosso coração e na nossa mente. Ó, irmã Lúcia escreveu, tem um sobrinho que virou gay por motivo de separação dos pais. Olha só, então, isso daí pode ser, né, pode estar vindo lá dos seus ancestrais, irmã Lúcia, né? Então precisa da direção do Espírito Santo, precisa se consagrar com jejum e oração. O livrinho do jejum também, minhas irmãs, que livro maravilhoso. Eu li 2 vezes esse livro no sábado. Vocês acreditam? Eu já tinha lido ele aqui no audiobook, depois eu fui caminhar e li ele de novo. Ficou tão interessante, porque eu já li pela 2ª vez e os conceitos já foram se concretizando na minha cabeça sobre o jejum. E eu sempre sou praticante do jejum, faço jejum sempre, mas foi um discernimento tão grande que o Senhor me deu, porque o jejum, ele é algo que você tá... É como se fosse uma humilhação, mas não é a humilhação do conceito que a gente entende como humilhação. É como se nós estivéssemos dizendo assim para Deus, Deus, eu não sei como reagir nessa situação. Eu não sei o que fazer nessa situação. Então, eu me humilho com jejum e oração para que o Senhor venha trazer para mim o caminho que eu posso seguir nessa situação, para que você possa me dar o entendimento de como eu me comporto nessa situação, de como eu ajo nessa situação. Então, me trouxe esse conceito e, nossa, foi algo assim muito impactante. E hoje, na minha madrugada, eu já abri o meu jejum por algumas causas. E eu estou aqui firme nas minhas disciplinas de jejum e oração.
E eu estou aqui para incentivar você, para motivar você a também estar nessas disciplinas e buscando sempre ao Senhor. Ó, minhas irmãs estão colaborando aqui. Eu amo quando vocês colaboram. Ó, a irmã Adri falou: faz muito sentido para mim. Já identifiquei comportamentos geracionais desde o dia em que você trouxe os ensinos e estou observando onde tem mais. Glória a Deus, Dri. Em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo te deixar alerta, te mostrar, né? Que o Senhor vai mostrar sim. A Larissa escreveu que Cristo quebrou toda a maldição na cruz, está super claro. Agora, sobre repetir comportamento, é processo de santificação mesmo e consciência do pecado, crendo que não somos o outro e não temos que pagar pelo pecado de ninguém. Cada um é responsável pelo seu pecado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Exatamente isso, exatamente isso, irmã Larissa. É exatamente isso. Realmente a identificação do pecado que se repete, né? A identificação. A Larissa escreveu: quando eu culpo o outro pelo meu pecado, eu repito o pecado de Eva. Exatamente, exatamente. A Larissa falou que, a irmã Lúcia falou que tá falhando, e a Larissa falou que tá falhando muito. Tá falhando para todo mundo, gente? Minhas irmãs embaixadoras, tá falhando? O meu também achei que era meu celular. O meu também, moça. Eu não sei se é essa internet que tá aqui, mas nós vamos vencer. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, não deixe que essa internet venha falhar. Que nós possamos falar sobre esse assunto, né? Que é muito relevante e que o Senhor repreenda toda ação espiritual que quer evitar o nosso estudo. Amém? Mas vai ficar gravado para honra e glória de Deus. Depois se você perdeu alguma coisa, assista o gravado, tá bom? Vamos orar juntas, irmã Lúcia, vamos orar juntas. Vamos orar já para iniciar o nosso estudo e a gente ora junto aqui, amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque grandes coisas, Pai, o Senhor tem nos revelado. O Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor tem nos dado entendimento da Tua palavra e o Senhor tem nos ensinado a mergulhar em águas mais profundas da Tua palavra. E nós estamos gratas ao Senhor por isso. Nós queremos te dar toda a honra, todo o louvor, toda a glória, porque é somente pela Tua graça, Pai, que nós estamos conseguindo entender coisas tão profundas. É somente pela Tua graça que nós estamos, Pai, nos posicionando em oração, em disciplinas de jejum, em disciplinas de estudo. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia na nossa vida. Obrigado pela Tua graça. Nós agora colocamos esse estudo nas Tuas mãos. Nós colocamos cada irmã que aqui está nas Tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor repreenda toda opressão maligna, toda falha da internet, Pai, que tem falhado por causa não da tecnologia, mas por causa da opressão maligna, que o Senhor o repreenda agora em nome de Jesus, Pai. Nos dê um estudo abençoado, nos dê um estudo maravilhoso, aonde nós possamos observar, Pai, aonde a Tua palavra quer falar conosco, que o Teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos ter arrependimento genuíno, abandono de pecado, Pai, e que o Teu Espírito venha identificar, Pai, venha identificar na nossa vida e no nosso comportamento pecados que vêm das nossas gerações antigas, de comportamentos antigos, Pai. Nos ajuda, Pai, a abençoar a nossa família, nos ajuda a ser, Pai, como tantos dos Teus filhos que o Senhor levantou para orar, para abençoar as suas famílias. Nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Por isso nós estamos aqui em intercessão, nós estamos aqui em oração, em disciplina de jejum, para que a nossa casa, para que a nossa vida, nossa casa sejam salvos, Pai. Não permita que nós e nem os nossos entes queridos, Pai, sejam enganados, mas que nós possamos viver na Tua luz. Nos direciona, Espírito Santo de Deus, nos direciona, não nos deixa ir para caminhos que vai
nos levar ao engano, mas Espírito Santo, nós colocamos esse estudo nas tuas mãos. Permita que seja falado aqui apenas o que o Senhor deseja revelar para nós, que nós não venhamos ser enganadas pelo inimigo das nossas almas, mas que seja tudo para a tua honra, a tua glória. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossos entes queridos, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Melhorou, minhas irmãs? Estão me ouvindo? Amém. Andréia já falou amém aqui. Em nome de Jesus. Andréia escreveu aqui: estou maravilhada ouvindo os estudos diariamente. Hoje, ao vir para a academia, lembrei do caderninho de oração da irmã Larissa e da Angelita, nos incentivando para orar de madrugada. Orei e pedi a Deus para me acordar e o Espírito Santo me trouxe o que eu precisava orar. Por 3 noites o Senhor me acordou e o Espírito Santo me trouxe uma oração na quebra de maldição e pedi ao Senhor para trazer luz para o esclarecimento das pessoas envolvidas, pois são gerações antigas. Na minha 3ª madrugada, orando, veio a resposta à tarde. Glória a Deus, irmã Andréia, que testemunho lindo. Amém, louvado seja Deus. É isso que o Senhor faz com as nossas vidas, né? Quando nós buscamos, Ele nos revela. A Bíblia fala, né, que Ele vai nos revelar coisas profundas que nós não conhecemos. Mas é só nessa intimidade com o Senhor, né? É na intimidade com o Senhor, pedindo, nas madrugadas, pedindo ao Senhor, me acorda, Senhor. Eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor fale comigo. Minhas irmãs, quando eu comecei a buscar o Senhor, no início parecia muito desanimador, porque eu não ouvia a voz do Senhor, eu não ouvia as respostas, mas o Espírito Santo foi tão gracioso comigo que ele me posicionou para insistir. E hoje eu tenho revelações, eu tenho sonhos, eu tenho muitas coisas que o Senhor tem me mostrado. Então, eu te incentivo, né? Te encorajo a insistir com o Senhor. Muitas vezes, se você não estiver ouvindo a voz do Senhor, muitas vezes é por conta da cauterização que o pecado causa na nossa mente, da cauterização que o pecado causa em nós, né? E nós precisamos insistir, né? Caiu no meu celular, tô tendo problema com o meu aparelho e não consigo entrar pelo computador. Vou ouvir depois do estudo. Amém, Dri. Vai com Deus, minha irmã. Então, nós precisamos insistir, né? Nessa busca pelo Senhor. Nós precisamos insistir nessa luta, né? Constante, diária, para que o Senhor venha realmente sobre nós e mude a nossa história. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar no versículo 6, no capítulo 6, versículo 12 de Gênesis. E o nosso tema de hoje é quando Deus decide intervir, né? Deus, ele vê tudo. E o que será que Deus está vendo na minha e na sua vida, minhas irmãs? Deus está olhando para mim e para a sua vida. O que ele está vendo? Qual o diagnóstico que ele está tendo, né? Imagina, né, um juiz que observa um criminoso cometendo injustiças repetidamente. Ele espera, dá chances, adverte, mas chega um momento em que a justiça precisa ser feita. Agora pense comigo, se Deus olhasse hoje para o mundo como ele está, o que ele veria? Deus está olhando esse preparo desse carnaval, desse culto aberto a Satanás. O que Deus está vendo? O que Deus está pensando? Então Deus, ele não ignora o pecado. Ele vê tudo e age no tempo certo. Ele vê tudo e age no tempo determinado por ele. O versículo 12 vai falar assim, Gênesis 6:12 vai falar assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A pergunta é, o que Deus está vendo quando ele olha para a terra hoje?
Quando ele olha para a terra hoje, o que que Deus está vendo? Vamos observar o versículo a partir do original e perceber o que que esse versículo está revelando para mim e para você. Viu Deus a terra. A palavra hebraica usada aqui para viu, ela significa, não é só olhar, é uma examinação profunda, é uma inspeção, é uma observação dos detalhes, é uma observação com muita atenção de um Deus soberano, de um Deus que sabe todas as coisas, de um Deus que pode todas as coisas e de um Deus que não deixa o pecado passar de forma despercebida. Então Deus não apenas olhou, ele analisa profundamente o estado da humanidade. Deus está analisando profundamente o que nós estamos vivendo. E pode ser que o julgamento de Deus chega nesse carnaval. E aí, eu e você estamos preparadas? Eu e você estamos com a vida alinhada diante do Senhor? Nada, minhas irmãs, nada, embaixadoras, escapa aos olhos de Deus. Ele vê tanto os pecados ocultos quanto os corações justos. Ele vê tanto os pecados ocultos quanto os corações justos. E o versículo continua: eis que estava corrompida. A palavra hebraica aqui para corrupção, ela significa uma destruição. Ela significa que a terra estava destruída, estava arruinada, estava irreversível. E isso indica que a corrupção não era algo parcial ou algo pontual, era um estado completo de decadência moral e espiritual. Será que está diferente? Nós estamos analisando aqui o tempo de Noé, o versículo que está falando ali do pré-dilúvio. Mas será que esse versículo não está tão atual para nós? Será que o mundo não está exatamente como está descrevendo aqui esse versículo? Então, quando um povo ele se afasta de Deus, ele chega a um ponto em que a maldade se torna irreversível. A maldade ela se torna cada vez pior, cada vez mais profunda. Se nesse carnaval eles estão já incorporando identidade, quem que não garante que no próximo carnaval eles já não vão estar fazendo sacrifício ali vivo na avenida? Então, vocês podem ver que o pecado ele vai devastando cada vez mais, ele vai trazendo cada vez mais maldade, cada vez mais corrupção. Então, o versículo vai continuar falando assim: porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Aqui a expressão todo ser vivente indica que não havia mais ninguém fiel, exceto Noé. Então, corromper o caminho significa destruir o propósito para o qual eles foram criados. A pessoa que ela está afundada no pecado, ela mesma destrói o propósito pelo qual Deus a criou, o propósito pelo qual Deus a colocou no mundo, o propósito pelo qual Deus soprou o fôlego de vida nela. Então, quando uma geração ela rejeita Deus, ela perde o sentido da vida e ela entra numa decadência espiritual. Então, olha só como isso é sério. Uma geração, ela começa em uma pessoa, não é verdade? Ela começa em uma pessoa. E essa geração, quando essa geração ela rejeita Deus, quando essa uma pessoa rejeita Deus e não deixa o legado dela para as próximas gerações, ela vai perder o quê? O sentido da vida e ela entra numa decadência espiritual. Ela perde o sentido pelo qual ela foi criada. E qual que é a lição espiritual, Angelita, que eu e você podemos tirar desse versículo? É que Deus observa atentamente o que acontece no mundo e ele age no tempo certo. Então não pensemos, eu e você, que o nosso comportamento de pecado ele vai durar para sempre. Vai chegar um momento que o Senhor, o cálice do Senhor vai transbordar. E a hora que esse cálice transborda, ele vai trazer o julgamento
sobre nós, sobre as nossas vidas. Ah, Angelita, mas a palavra de Deus fala que o julgamento para o cristão, ele vai ser diferente. Sim, ele vai ser diferente, sim. Ele vai ser diferente porque nós temos consciência do pecado. E como que nós vamos justificar o pecado diante do Senhor? Então nós precisamos, minhas irmãs, tomar essa responsabilidade, analisar a nossa vida, nos colocar diante do Senhor e ter esse conserto com o Senhor. A nossa vida, ela deve ser uma santificação diária. Ela não pode voltar nós não podemos voltar a cometer aqueles pecados antigos que nós já fomos libertas. Nós temos que ter uma vida de santificação, uma vida de santidade, né? Então, como que a corrupção ela vai se tornando um estilo de vida, né? Nós temos aprendido aqui, através da neurociência, que é uma ciência que Deus deu inteligência para o homem desenvolver para nos mostrar como que funciona o nosso cérebro, como que o nosso cérebro ele vai se corrompendo a cada dia mais. Então, como que ele vai se corrompendo a cada dia mais? O cérebro, ele se adapta ao ambiente que ele vive. Então, se eu vivo no meio de um ambiente, né, que não confronta o pecado, que não traz a palavra de Deus para que haja o discernimento, para que haja ali mostrar para nós o pecado, então esse ambiente, ele vai corrompendo a minha mente. Então, se a corrupção vai se tornando comum, a sociedade começa o quê? A aceitar ela como normal. Então, por exemplo, o carnaval, vou dar o exemplo aqui do carnaval. O carnaval, ele chegou a esse ponto, né, até agora, de uma vez só, ou ele vem se corrompendo, né, no decorrer do tempo e ninguém fez nada, ninguém afrontou, ninguém confrontou, ninguém falou nada, principalmente os responsáveis, né, por esse evento. Então, estamos negligenciando o nosso papel, né? Então, quanto mais uma geração vai se afastando de Deus, mais difícil vai se tornando a quebra desse ciclo, mais difícil vai se tornando, né, aqui a vontade de Deus ser feita na terra e na humanidade. Então, a corrupção moral e espiritual, ela cria o quê? Padrões de pensamento que vai moldando toda a cultura. Um exemplo prático outro exemplo prático além do carnaval é se uma pessoa cresce em um ambiente onde ela mente, onde ela rouba, onde ela age de forma desonesta, é comum, ela aprenderá que isso é normal. Então, uma criança que ela vive num ambiente que chega uma pessoa lá para receber do pai e da mãe, e aí o pai e a mãe já falam pro filho, vai lá e fala que eu não tô. O que ele tá aprendendo? Que é fácil mentir, que a gente pode ser desonesto, que a gente não tem responsabilidade com os nossos compromissos, né? Então, uma casa ali que é normal roubar, vai ali, pega um dinheiro do outro, pega a coisa do outro e não tem uma punição, não tem uma correção, né? Então, essa ação de forma desonesta vai mostrar o quê? Para a criança que isso é normal. Então, nosso comportamento como pais, os nossos filhos estão observando cada detalhe. E ele vai aceitar como normal aquilo que nós estamos fazendo como pecado. E se ela for exposta ali à verdade e à justiça, mas se essa criança que está no meio desse ambiente, ela for exposta a verdades, né, a ensinos verdadeiros, olha, a mentira, igual ontem mesmo, o meu netinho, eu sempre corrijo ele quando ele fala alguma coisa ou ele faz alguma coisa que é pecado. E ele tinha me ligado, eu não consegui atender ele. E depois eu liguei pra ele retornando, eu falei, você me ligou? Ele falou assim, não, eu não te liguei, acho que foi ontem. Eu falei assim, Davi, você ligou pra vovó e isso que você está fazendo é uma mentira. Não pode fazer isso. Como que você vai ser um líder que ensina verdades para as pessoas se você está mentindo? Vamos confessar esse pecado? E aí, ele com muito custo ali,
ainda afirmando que ele não me ligou. Aí eu falei pra ele que ele me ligou, mandei pra ele que ele me ligou. Ele, então eu acho que eu apertei errado. Olha só como o pecado, ele quer lutar para que ele se justifique. Então, minhas irmãs, nós precisamos corrigir. Aí, graças a Deus, ele orou comigo, confessou o pecado dele. Então, nós precisamos estar atentas, né? Então, a pergunta para mim e para você é: a minha e a sua mente está alinhada com os padrões de Deus ou com os padrões de corrupção do mundo? Será que quando acontece uma situação dessa que eu acabei de contar para vocês, como aconteceu com meu neto, será que eu e você estamos atentas para corrigir? Ou muitas vezes nós achamos gracinha, engraçadinho, olha lá, ele já aprendeu a mentir, meu Deus, que gracinha, tá crescendo. Não podemos concordar com isso. Nós precisamos estar atentas e o ensino aos nossos filhos é através do nosso dia a dia, é através da palavra de Deus. Amém? Então olha só, vamos continuar aqui. O tempo da intervenção divina, será que está próximo, né? Esse é o gatilho mental que nós vamos pensar hoje. Você já viu uma construção antiga sendo condenada? Primeiro aparecem as rachaduras, depois avisos de perigo, mas quando a estrutura está completamente corrompida, chega o momento da demolição. E foi isso que aconteceu no tempo de Noé. E pode acontecer novamente agora nos nossos tempos. Se Deus decidiu agir contra o mundo corrompido no passado, por que ele não faria isso hoje mesmo, né? A pergunta é: eu e você estamos preparadas para quando Deus decidir intervir novamente na história? Será que eu e você vamos subir nas nuvens com o Senhor quando o Senhor voltar, se Deus decidir agora trazer esse julgamento para a terra? Então, nós precisamos pensar. Essas perguntas, elas devem estar no nosso coração todo dia. Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou preparada. Eu vou ouvir: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu te preparei. Ou eu vou ouvir: aparta-te de mim para o fogo eterno. Minhas irmãs, nós não podemos brincar. Nós precisamos ser igual ao apóstolo Paulo. Correr a corrida com propósito. Correr a corrida falando de Jesus para o máximo de pessoas. Eu estava conversando com a Regina de madrugada, quando eu estava orando, e depois ela me chamou e eu respondi ela. E aí ela estava me falando: Gê, eu tô aproveitando cada oportunidade. Eu estava falando com um irmão hoje para ele se posicionar, e graças a Deus ele falou que a partir de hoje ele vai fazer culto na sua casa, ele vai levar a palavra para os seus filhos. Então é isso, minhas irmãs, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão desanimados, nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão afastados, não julgar, não criticar: e aquela pessoa afastou, aquela pessoa não era salva, não, se afastou, tá nisso, tá aquilo. Não é nosso papel julgar, meus irmãos, minhas irmãs. Nosso papel é abençoar, nosso papel é interceder, o nosso papel é se posicionar para que Deus tenha misericórdia e salve o máximo de pessoas possível, né? Nós precisamos ter esse entendimento. Angelita, mas então tá bom, entendi como que isso se aplica hoje, para os dias de hoje, né? O que é a aplicação de que Deus vê tudo e nada escapa do seu olhar, traz para mim hoje, né? O que eu posso entender por isso? Então o mundo, ele pode achar que tá se safando, mas Deus, ele está observando cada detalhe. E eu tremo e temo muito diante de tudo isso que está acontecendo, principalmente no que está por vir agora no carnaval. Após o estudo eu vou colocar aqui para vocês dar uma olhada. E, minhas irmãs, vamos interceder por isso, né? O Senhor, ele não apenas vê os pecados públicos, ele conhece o coração de cada um de nós.
Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Ele sabe o que está em cada intenção, de cada palavra proferida. Ele sabe o que está em cada comportamento que nós fazemos. Então, nós precisamos ter essa consciência que Ele vê tudo. Ele vê tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Segundo ponto, como que isso se aplica, né? Que a corrupção moral, ela precede sempre um juízo de Deus. Olha só, guarda isso, esse segundo ponto é importante também. Deus vê tudo, primeiro ponto. Segundo ponto, a corrupção moral, ela precede sempre um juízo divino. Antes do dilúvio, o pecado havia chegado ao extremo. Jesus disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Está registrado isso lá em Mateus 24, do 37 ao 39. Então, podemos aí aguardar um juízo do Senhor que está prestes a acontecer. Eu, sem sombra de dúvida, creio que o coronavírus, ele veio logo depois daquele absurdo daquele carnaval daquele ano, que colocaram Jesus lá como gay, que Jesus morreu, que foi aquela abominação mesmo, né? E agora eles não se exemplaram de tudo que aconteceu e estão de novo na avenida afrontando o Senhor. Então, minhas irmãs, vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Ó, a Larissa escreveu, apertem os cintos, verdade. A irmã Lúcia escreveu, eu estou firme hoje porque um dia a Rê e o irmão Flávio sempre falava de Jesus para o meu marido. Eles são exemplos de homem e mulher de Deus. Agradeço muito a Deus porque eles plantaram essa semente no nosso coração. Glória a Deus, irmã Lúcia. Louvado seja Deus. Que testemunho lindo, né? Meu sogro e a Rê, eles são bênção. Foram eles também que trouxeram Jesus para minha vida. Foram eles que insistiram comigo para que eu pudesse estar hoje nos caminhos do Senhor. Então, louvado seja Deus e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor pela vida deles, né? Desses dois servos que caminham aí na presença de Deus. Terceiro ponto, Deus ele age no tempo certo, mas a chance de arrependimento não dura para sempre. Deus esperou, mas quando ele viu que não havia mais retorno, ele decidiu intervir. Se estamos vivendo dias semelhantes aos de Noé, quanto tempo ainda resta até a intervenção de Deus novamente? Essa é uma pergunta relevante para nós hoje. Então, eu e você estamos alinhadas com Deus ou nós estamos vivendo como se ele não estivesse vendo nada? Então, como se preparar, Angelita, para essa intervenção de Deus, né? Como que eu posso me preparar? Como que eu posso estar preparada, estar atenta à vinda do Senhor? Primeiro ponto é viver como se Deus estivesse nos observando o tempo todo, porque Ele está. Então, é ser íntegras, né? Mesmo quando ninguém estiver olhando, né? Vamos ser íntegras nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, né? E lembrar que nada ficou oculto para Deus. Segundo ponto, não se conformar com a corrupção ao nosso redor. Noé, ele permanece justo, mesmo em um mundo totalmente corrompido. E será que eu e você estamos vivendo de acordo com a verdade ou se adaptando ao sistema de pecado? Terceiro ponto, pregar a verdade antes que ela seja tarde. Noé avisou sobre o juízo iminente, mas ninguém ouviu ali naquela época. Então hoje Deus ainda está dando tempo para arrependimento. Mas por quanto tempo ainda nós temos? Quanto tempo será que nós vamos ter ainda até o julgamento? A gente não sabe. Muitas vezes o julgamento já chegou, infelizmente, para o irmão Emerson e para um outro irmão que infelizmente faleceu ali na igreja onde o meu sogro e a Rê são pastores.
ele teve um acidente e ele estava bem, foi para casa, estava bem, pensando que nada tinha acontecido e de repente ele morre. Então, olha só, o julgamento já chegou para essas duas pessoas, né? Então, a gente não sabe quando o julgamento vai chegar para mim e para você. Por isso, nós precisamos viver preparadas, minhas irmãs. Deus está chamando a nossa atenção todos os dias para que nós possamos viver preparadas, para que nós possamos nos atentar e nos reconciliar com o Senhor. Amém? Então, nós chegamos à conclusão aqui do nosso estudo de hoje que Deus está vendo todas as coisas. E a pergunta é como nós estamos vivendo. Noé, ele viveu em um mundo corrompido, mas Deus viu que Noé era diferente e salvou ele e a casa dele. Então, se Deus olhasse para a nossa vida hoje, ele encontraria justiça ou corrupção? Nós precisamos entender que a paciência de Deus ela é grande, mas ela não é infinita. Ela sempre age no tempo certo. A humanidade está repetindo os mesmos erros do passado. E o juízo de Deus, ele não falha. Nós precisamos ser muito conscientes disso. A pergunta para mim e para você hoje é que ninguém pode evitar. Quando Deus olhar para a terra de novo, ele encontrará alguém como Noé ou apenas um mundo corrompido, pronto para ser julgado? Se Deus olhasse para a terra hoje e procurasse alguém justo, será que ele olharia para mim e para você? Será que eu e você seria como Noé e seria a pessoa que iria trazer ali, através do nosso comportamento, do nosso sentimento, das nossas palavras, das nossas emoções? Será que Deus olharia para mim e para você e falaria: Angelita, construa a arca. Entra você e a sua família na arca. Será que Deus olharia para nós assim, minhas irmãs? Essa é a pergunta que deve hoje ficar refletindo no nosso coração. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e pedir ao Senhor que nos ajuste, pedir ao Senhor que nós possamos ser a pessoa que Ele vai olhar na terra e que Ele vai encontrar em nós justiça e não corrupção. Ore para Deus, ore agora, esse momento é seu e Deus, meu e Deus, e peça para o Senhor isso, amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por tanta riqueza em um só versículo. Obrigado por nos alertar que o Senhor nos vê a todo tempo, a todo momento, que o Senhor nos examina, que o Senhor examina os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Obrigado, Senhor, por trazer essa realidade, Senhor, à nossa mente e ao nosso coração hoje. Mas, Pai, nós estamos diante do Senhor aqui confessando o nosso pecado, Pai, que muitas vezes nós fazemos coisas que não te apraz, nós fazemos coisas que te entristecem, nós fazemos muitas vezes coisas que estamos mais do lado da injustiça e da corrupção do que da justiça. Mas, Pai, hoje nós estamos aqui arrependidas diante do Senhor, querendo colocar as nossas vidas e pedindo que o Senhor ajuste as nossas vidas, que o Senhor ajuste os nossos comportamentos, que o Senhor ajuste as nossas palavras, Pai. Pai, como as nossas palavras têm matado, Senhor, a nossa vida e a nossa família. Pai, quantas vezes falamos palavras que trazem morte para a nossa vida, que trazem morte para o nosso casamento, que trazem morte para as nossas famílias, que trazem morte para os nossos filhos. Pai, nós nos arrependemos dessas palavras, nós renunciamos essas palavras no mundo espiritual, Pai. Em nome de Jesus, recolha, Pai, todas as palavras que eu e minhas irmãs falamos, Pai, que foram aberto um portal para que trouxesse para nossa casa espírito de morte, espírito de destruição. Pai, nós nos arrependemos, nós queremos que o Senhor olhe para nós, Pai, e encontre em nós uma vida de justiça, uma vida correta, uma vida que vai trazer ao seu coração a frase: esta é a minha filha amada, a quem eu tenho prazer. Pai, nós queremos viver dessa forma. Continue santificando as nossas vidas, continue santificando as vidas das minhas irmãs, continue santificando as nossas famílias, continue santificando a vida dos nossos esposos.
Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos também, Pai, esse carnaval nas tuas mãos. Deus, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Que nesse carnaval o Senhor tem poder para reverter toda essa situação e haver uma conversão geral ali naquela avenida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, eles não sabem a quem eles estão adorando, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, perdoa-os, Pai. Em nome de Jesus, pelo teu nome, pelo amor do teu nome, Pai, perdoa-os, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os seus filhos, perdoa a sociedade, perdoa esse mundo corrompido, Pai, porque eles estão nesse caminho de pecado, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que o teu Espírito Santo venha operar, Senhor, no mundo, na sociedade, nesses comportamentos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti assim, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa a nós e o seu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui agora e quero te encorajar a entregar a sua vida para Jesus, para que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da sua casa, para que o Senhor Jesus venha trazer uma vida nova para você, para que Ele te salve, para que Ele quebre todas as maldições da sua casa, da sua vida, do seu lar e para que você comece uma vida de santificação. E, Angelita, como que eu faço isso? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você fazer uma oração aí no seu lugar, simples, falando, Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, que o Espírito Santo, a partir de hoje, seja o que direciona, seja o que vai fazer com que a minha vida seja uma vida que honre e louve ao Senhor. E se você fizer essa oração, coloca aqui o seu nome aqui nos comentários do YouTube. E se você quiser entrar no Clube da Bíblia para estudar a Bíblia conosco, vou deixar o link aqui também do Clube da Bíblia, porque você possa entrar e estudar a palavra conosco. Amém? Amém, minhas irmãs? Eu gostaria de abrir agora, se você quer falar alguma coisa. Olha, as irmãs comentaram aqui bastante. Alguém gostaria? Quem abriu o microfone? A Andréia, você gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de comentar? A irmã Andréia escreveu aqui, ó. Não sei se estou certa, mas estou lendo um livro, 12 Mulheres Extraordinariamente Comum. E eu vi um mesmo comportamento de Eva e Sara. Deus falou para Adão que tudo poderia comer no Éden, exceto a fruta de uma árvore. Eva, seduzida pela serpente, ofereceu a fruta a Adão e ele comeu. Aqui entrou o pecado. Deus falou para Adão que ele seria o pai de uma grande nação e sua descendência seria grande. Sara, vendo seus anos de fertilidade passar, pede para Abrão tomar sua serva Agar, e Abrão concordou, e Agar tornou a concubina de Adão. Abraão concordou e Agar tornou a concubina de Adão. Acho que teve alguma coisa aqui, André, depois você dá uma olhada. Aqui entrou a bigamia na descendência de Sete. Na verdade, a poligamia ela entra pela descendência de Sete, sim. Mas eu acho que não tá com esse nome aqui, tá? Depois a gente dá uma olhada. Adão e Abraão tinham promessa de Deus. Ambas situações foram suas esposas que trouxeram uma situação que ia contra essa promessa. Os homens, sendo cabeça, deveriam ter negado a proposta da sua mulher e obedecendo ao Senhor. Verdade, Andréia, é verdade. Os homens são cabeça, né? Mas quando os homens estão ali fora do propósito de Deus, eles acabam a
eles acabam por não saber o que fazer e acabam caindo, né, no convencimento da mulher. A Larissa falou, a ordem foi dada ao homem e ele ouviu a mulher desobedecendo a Deus. Verdade, Larissa. Vou pôr na lista este livro. Amém, irmã André. Depois coloca esse livro aqui pra gente. Amém, amém. As irmãs precisavam. A irmã Lourdes saiu. Não, minha internet está ruim, quase não ouvi. Amém, irmã Andréia. A minha também, por isso eu escrevi tanto. Concubina de Abraão. Sim. Sim, sim, foi a concubina de Abraão. Porém, a poligamia, né? Na verdade, a poligamia ela entra através da vida de Lameque, né? Ali do descendente de Sete. Então foi algo assim que a gente já estudou, acho que você não chegou nesse estudo ainda. Mas isso também foi uma poligamia, né? Uma bigamia, que é onde que o homem, ele comete o pecado, né? De ter duas mulheres. Amém? Minhas irmãs, muito obrigado por estarem comigo estudando. Lameque é da descendência de Caim. Tá certinho o que você escreveu, não tá errado não. Eu que deduzi que você estava escrevendo que foi a primeira poligamia, entendeu? Mas tá certinho o que você escreveu, não tem nenhum erro não, tá bom? Então, minhas irmãs, muito obrigado por estarem comigo, né, estudando a palavra de Deus. Quando vocês colaboram, o estudo a gente vê que fica muito mais rico. Temos muitas teólogas teologando aqui no Clube da Bíblia e eu só tenho gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês que tem se dedicado, né, a esses estudos e tem colocado as suas vidas diante do Senhor. E eu acredito que Deus, ele tem muito que nos abençoar através da sua palavra. Andréia, por favor, coloca o nome desse livro aqui e o autor para a gente colocar nas nossas listas. É sempre bom as indicações e como Deus tem nos acrescentado através dos livros de irmãos e irmãs que têm deixado o seu legado, né? Que têm deixado aí o seu legado através dos estudos e das informações que eles têm trazido, né, através dos livros. Se você puder, minha irmã, coloca aqui pra gente, irmã Andréia, o nome, ela mencionou só que estava lendo esse livro, né? Tem o nome aqui? Alguém viu? 12 mulheres extraordinariamente comum. Quem que é o autor? Se você puder. Olha, tem um audiobook. Coloca aqui para nós, minha irmã, se você puder, por gentileza. E obrigada pela colaboração. E Deus abençoe. Deus abençoe cada uma de vocês. Nós estaremos aqui amanhã, se Deus assim nos permitir. E nós marcamos o testemunho da irmã Lucimara para quinta-feira, tá bom? Estejam atentas, nós vamos fazer outra vez quinta-feira, daquele jeito que a gente fez semana passada. Quinta-feira nós vamos abrir uma sala onde nós vamos ouvir o testemunho da irmã Lucimara, aonde Deus trabalhou na vida dela nesse tempo que ela está no Clube da Bíblia. Amém? Não perca, fica aí, coloca aí na sua agenda, porque é muito gostoso esse momento onde nós nos reunimos para que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem feito na vida das nossas irmãs. Amém? Que Deus abençoe, um ótimo dia para você que está no Brasil, ótima noite para você que está no Japão. Podem sair, Deus abençoe. Obrigada, irmã Andréia, já colocou o audiobook aqui. Eu vou colocar na minha lista também para me ouvir. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.